eu sou muito grato por tudo que eu vivi na Globo. Eu sou muito grato pelo que as pessoas fizeram por mim na Globo. Eu também sei que eu fiz muito por ela, muito mesmo. Eu dei o meu melhor, tipo, sabe, me sacrificando bastante. Tive alguns altos e baixos lá na empresa, só que sempre tentando tirar forças de onde eu não tinha. E eu consegui isso. Claro que veio uma frustração nessa virada de ano, até como uma falta de. Eu não sei se é a palavra certa, mas é uma falta de reconhecimento, sabe, por tudo que eu Sim. tinha feito até então. Só que E eu tinha também tido o entendo que, programa da Copa que tinha ido super bem, né? sim, 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 esse programa, para mim, eu virei o ano com uma expectativa de que, cara, de que 2023 seria o ano em que, de fato, eu ia me firmar cada vez mais, e se for o caso, assim, se eu quisesse apresentar um novo projeto, eu ia, sabe, poder existir, ou então, pelo menos, sugerir mudanças é, baseado muito no programa que foi a Copa do Mundo, Uhum. porque ali foi um puta de um case, sabe? Eu Sim. tava, eu tava completamente diferente dos demais meses. Perto da Copa, inclusive, eu tive uma crise depressiva e eu abri isso lá para eles. Isso deve ter sido em agosto, setembro, por aí. E aí eles mostraram uma preocupação de tipo, não chegar até a Copa. E aí eles me sugeriram me tirar da apresentação do Tá na Área e também do programa da Copa, para eu ficar fazendo só quadros, só o que eu fazia assim de humor. E ali foi um momento que eu bati o pé, que eu falei, cara, não, a questão não é essa. Tipo, Sim. se vocês fizerem isso, vocês só Vai vão piorar a piorar. minha situação, entendeu? E aí eles entenderam, eu continuei normalmente e, cara, o programa da Copa, como beleza. É claro que existiam fatores como a própria Copa, a presença do Aloysio Chulap da Débora Seco, Uhum. enfim, o investimento que eles fizeram de colocar uma câmera nova, de mudar o cenário, sabe? Enfim, de fato, o carinho que eu sempre quis que eles tivessem tido com o Tá na Área, eles tiveram no Tá na Copa. Tá. E a partir desse momento que eles abraçaram o Tá na Copa, eu falei, cara, eles têm que abraçar agora o Tá na Área sim também. Porque se a Uhum. gente conseguir replicar esse case que foi, a gente vai ter um puta de um programa no ar. Um Sim. puta de um programa. E aí sim que a gente vai conseguir, que eu vou conseguir mudar meu patamar, o Igor vai conseguir mudar o patamar dele, sabe? O próprio canal vai ter um produto forte na mão. Então vai ser, pô, lucrativo para todo mundo, as pessoas vão continuar comprando porque, pô, vão estar com essa memória recente do Tá na Copa, então a gente Sim. faz os ajustes e mantém. Então eu entrei em 2023 assim, e a partir do momento que meu primeiro dia de voltar, eu sou chamado para uma reunião para de mudança de escopo, é claro que isso ia me afetar. Então, tem muito, sim, a ver essa mudança, porque foi quando eu falei, cara, se eu ainda não aprendi a dissociar minha vida pessoal, meu bem-estar pessoal com meu bem-estar profissional, se ainda um depende do outro, vai ser assim que eu vou fazer. Eu vou buscar meu bem-estar profissional para minimamente melhorar minha vida pessoal. E aí, assim, eu até tentei, eu tive ótimas pessoas que trabalharam comigo no novo projeto, né? Tanto o Adnet quanto o Sidney Garamboni, que foi, inclusive, é, a principal peça, assim, para que eu comprasse esse trabalho, porque ele é um jornalista que eu admiro muito já há muito tempo, virou um amigo meu. Eu falei, cara, eu vou dar esse voto de confiança, então, que eu vou trabalhar com o Sidney. E aí, uma semana antes de estrear, veio o Adnet. Eles montaram uma equipe, eles tiveram o esforço de montar uma equipe para minimamente dar um suporte, mas ao mesmo tempo também eles acabaram não entregando algumas coisas que eu havia pedido. Uhum. E aí, cara, a partir do momento que eu tava dia após dia,
sem motivação para escrever, sem motivação para ter ideia, achando tudo que eu estava fazendo uma merda, não vendo repercussão do público, me assistindo, eu me assistia e eu falava assim, cara, eu tô totalmente sem brilho. Uhum. Porque como eu deixei de sair do ao vivo, né? Querendo ou não, porra, eu tava fazendo, eu fazia o programa ao vivo lá, e aí quando entrava uma cena eu assistia, aí eu ficava, pô, feliz, pô, essa cena deu certo, essa cena vai repercutir bem. Aí eu jogava e às vezes repercutia até na hora, assim, né? Que a gente tinha aquela interação com rede social, então via o Sim, Twitter, então, verdade. pô, isso aqui deu certo. E aí eu passei tipo assim, a ter que anotar dia e horário. Na verdade, não é nem dia e horário, né? Eu tinha que, pô, às vezes um quadro que eu gravasse, um quadro que eu gravava, eu sabia que ele ia ao ar, em tal programa. Então eu tinha que parar e assistir todo o programa, se eu quisesse assistir, né? Assim, se eu quisesse assistir no sentido na TV, porque eu poderia também pegar o arquivo e ver como é que ficou, mas eu Sim, tinha essa coisa de querer ver como é que ele ficou estava se encaixando, encaixado, como é né? é. E eu me olhava e falava assim, cara, eu tô sem brilho nenhum, 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 nenhum. E eu estranhava que as pessoas, principalmente lá, eu estranhava que as pessoas não estavam vendo aquilo, sabe? E aí eu falei, cara, vou pensar, vou conversar, vou maturar essa ideia ao máximo e vou ser o mais franco possível com a empresa, com toda a minha gratidão. Sei que eles vão entender, porque foi até algo que no início do ano foi considerado. Porque eu não tive a coragem suficiente para, naquele momento que eu estava saindo, né, do programa, eu não tive a coragem suficiente para falar que, pô, então isso aqui não é mais para mim, eu vou seguir meu rumo. Sim. E eu preferi também abraçar a ideia e o conceito que eles me vieram com uma ideia, eu remodelei, entreguei mais ou menos o que eu precisaria e acabou não rolando tanto, mas eu quis abraçar a ideia. Só que depois de, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, virou um baita de um fardo para mim. Acordar e pensar ideias e trocar com as outras pessoas que estavam empolgadas, sabe? Eu me vi numa vibe totalmente diferente de todo mundo, porque eu já tinha um histórico, eu já estava com um estofo, né? Uma carga de, sabe, de não ter me renovado e estar entregando, 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 entregando. Só que todo mundo ali estava chegando pro novo, né? Sim. Enfim. Aí eu falei, cara, eu tô totalmente aqui fora de sintonia com todo mundo. Tô sem brilho, tô infeliz, então eu vou pedir minha demissão. E como eles já tinham considerado essa possibilidade, tipo, pô, faz, vê se daqui a 1, 2 meses não for o que você quer, a gente segue o caminho separado. E foi isso que naturalmente aconteceu, mas de uma forma muito tranquila também, muito respeitosa, de uma forma que a empresa entendeu a expectativa que eu tinha nela, eu Uhum. entendi a expectativa que ela tinha em mim, nenhuma das duas batia, então o melhor para os dois foi cada um seguir o rumo. É o grande lance enfim, depressão, ansiedade, é essa luta contra si, contra os próprios pensamentos, contra os próprios sentimentos, contra os impulsos físicos, seja de você se viciar em algo ou é um impulso físico de não fazer nada, de não ter, sabe, força para sair da cama. Então, essa que é a minha grande luta até hoje. Olha, querendo ou não, 2022 tinha sido um ano bom profissionalmente, mas como eu falei, acabou sendo um pouco exaustivo, Sim. né, para mim. Porque, pô, eu vivo com uma autocobrança que desde sempre, para tudo, é algo extremamente acima do que eu merecia ter. Eu acho que a Uhum. autocobrança faz bem, mas do jeito que eu faço, até hoje não faz nada bem.
E existe também um contraste dessa autocobrança que é a procrastinação, né? Eu acabo sendo sim, muito procrastinador por conta, enfim, de que é um sintoma mesmo, né? Dentro dos meus diagnósticos, eu sei que eu preciso fazer um esforço mental um pouco maior do que estava acontecendo. E aí, um pouco maior do que estava acontecendo, um pouco maior do que outras pessoas acabam tendo que precisando, fazer, e às vezes mesmo para atividade simples. E aí eu estou tá, falando de escovar dente, de tomar banho e tal. Eu confesso que assim, eu tive pouquíssimos momentos nesse ponto de porra, não ter vontade de fazer nada, mas eu tive alguns. tá, E geralmente esses alguns eram que mais me acendiam um sinal de alerta de pô, assustado, né? vamos voltar a procurar ajuda, porque eu estou precisando. Hoje eu estou precisando de fato. E essa mudança que aconteceu comigo no começo do ano da empresa, e assim, eu não sei se você reparou, mas a minha vida, talvez o meu grande desafio hoje, e que eu estou tentando aprender como é que faz, é separar a vida pessoal do profissional. Porque eu sempre vinculei estar bem pessoalmente como estar bem profissionalmente. Tá, Isso, para mim, ainda é muito difícil desassociar. E quando aconteceu a minha saída do programa, e acabou sendo de uma forma totalmente involuntária, né, da minha parte, porque eu só recebia a ordem, não tive como argumentar, pedir, enfim, negociar, nada disso. Aquilo acabou me deixando um pouco abalado, um pouco inseguro, um pouco, sabe, com muitas dúvidas sobre o que eu faço, sobre o que as pessoas veem do meu trabalho, entendi. sobre se as pessoas realmente gostam de mim, querem que eu esteja ali. E aí eu tive que ir construindo e prestando atenção numa série de argumentos que ou eu criava para mim mesmo, ou eu conversava com as pessoas da empresa e elas me davam para começar minimamente a me sustentar, a sustentar uma base para eu começar esse ano de 2023 dentro da empresa que eu, querendo ou não, era feliz ali. Só que, como mudou muito o meu escopo a forma com que eu era visto, eu comecei a ver que aquilo realmente não estava dando certo, não estava fluindo, não estava, sabe, eu não estava bem, eu não estava feliz. Uhum, E mais do que isso, eu comecei a ler muito mais comentários negativos do que eu costumava ler, que graças a Deus a minha base de público é uma base que gosta muito de mim, eu sou muito feliz com isso, mas querendo ou não, começou a chegar para mim, sabe, alguns comentários que, para o estado mental que eu estava, aquilo para mim era uma avalanche, sabe? sei, E eu sei que, pô, as pessoas que trabalham com isso, elas precisam lidar com esse tipo de comentário. Mas é muito fácil também você ter esse discurso de que, não liga para isso não, difícil. ah, foca no lado positivo. Pô, claro que o positivo agrada muito, mas o negativo machuca demais também, sabe? Pô, é muito difícil você acabar não... Principalmente quando você tá nesse desequilíbrio, é muito difícil você não acabar olhando só para aquele comentário negativo, mesmo tendo 100 positivos. Sim, É muito difícil mesmo. Para mim foi muito difícil. E eu comecei também a sofrer uma parada que era até então não sofria, mas que foi justamente a questão de comentários relacionados à minha aparência física. E isso, desde sempre, é uma grande lacuna que hoje eu estou na terapia e tô tentando entender e preencher e, enfim, cuidar da melhor forma.
mas essa questão da autoestima, ela sempre foi muito marcante na minha vida. Tá. Tanto é que eu nunca, quando eu falei que eu não gostava de internet, eu não gostava de internet porque eu não gostava de eu me ver gravando. Eu não tinha ainda essa força para me assistir, por exemplo, e para me editar. Uhum. E só que, tipo assim, os comentários que vinham começaram a ser muito em relação ao meu peso, sabe? É até meio louco, tipo, ler isso, mas, assim, de fato, pega o Magno do primeiro Tá Na Área e compara com o de hoje, pô, são duas pessoas muito, muito, muito diferentes. E já há algum tempo, e principalmente depois de 2020, que eu desregulei tudo, é, eu tenho um problema de jogar a minha ansiedade para alimentação. Isso Uhum. aí é algo que eu sempre tive, até desde pequeno, de querer, sabe, essa dopamina através de comer uma besteira aqui ou comer uma besteira ali. Então, assim, eu estava me vendo de fato num momento em que eu não estava feliz com a terapia que eu estava fazendo, eu Tá. não estava feliz com o trabalho que eu vinha fazendo, Uhum. eu não estava feliz com também já há muito tempo não estava feliz com a minha aparência física e as pessoas estavam começando a tocar nessa ferida, porque tem uma parada que uma vez eu ouvi de alguém que foi você quando você não precisa apontar o defeito de ninguém, porque muito provavelmente essa pessoa que você está apontando o defeito, ela já sabe desse defeito, Sei, sabe? sei. Então eu já sei dos meus defeitos, eu já sei sabe, do que mexe comigo, do que me abala, do que me deixa insatisfeito. E aí quando eu comecei a ver isso crescendo assim, e não de forma, pô, avassaladora, mas com uma certa recorrência, sabe, que não Tá. existia. Eu falei, cara, eu acho que as pessoas precisam entender o que eu tô passando. E eu acho que a partir do momento que eu abri essa discussão, as pessoas elas vão entender que aquilo é um problema, compartilhado, e dois, que pode sim ser, se não resolvido, mas você pode começar a tentar uma solução para aquilo, de alguma forma, e seja da maneira que você puder fazer. Porque tem uma outra parte que é a história do palhaço triste, né? A Sim, história isso que eu ia te do perguntar. palhaço triste, a história do palhaço triste, ela acaba sendo muito, muito real por vários sentidos, né? Existem várias teorias, várias, como é que eu posso dizer, citações e, enfim, e literaturas que tentam explicar essa história do palhaço triste. Eu sempre convivi com isso no sentido de que eu ia para a escola e as pessoas, pô, eu sempre usei o humor como uma ferramenta social, porque inicialmente eu sempre tinha uma tendência a ser rejeitado pelas pessoas, Tá. que acabavam me olhando de uma certa forma torta, e aí eu nunca entendia por quê, e às vezes era justamente por causa da aparência física. Então eu tive durante muito tempo um processo ali de rejeição, seja social, seja amorosa. Pô, eu lembro de, tipo, no jardim de infância, eu tinha uma menininha ali que eu achava ela, pô, lindinha demais, eu super queria ser amiguinho dela, ficar próximo a ela e tal, e ela, cara, me destratava mal, ela me tratava mal, ela não queria fazer nada comigo e ela só queria fazer com um outro menino e ele era, tipo, super lourinho, olho claro, sabe, todo bonitinho, todo paparicado e tal. É, Então, a partir dali, popular. eu, sabe, comecei a ter uma coisa, tipo, pô, então, só porque eu não sou daquele jeito, eu não posso, sabe, tipo, me aproximar de alguém que eu quero. E é isso, se repetiu, né, de uma ou outra forma. Então, o humor,
ele, querendo ou não, era a cartada que eu jogava na mesa e que virava tudo aquilo, Uhum. que fazia com que as pessoas se interessassem por mim, quisessem estar perto de mim, fazia com que eu fosse tipo o cara mais popular da sala, o cara que pô, sempre participava de tudo, porque de fato eu comecei a ser visto como uma pessoa muito legal. E aí, depois de um tempo ali no, sei lá, no ensino fundamental, eu comecei as pessoas começavam a fofocar de que, pô, tem um menino que imita o Silvio Santos. Aí eu começava a ir em salas maiores até. Eu ia na sala do terceiro, eu tinha amigos do terceiro ano, eu era sabe, do quinto ano do ensino fundamental, e eu falava com gente do terceiro ano do ensino médio, É popular. sabe? Pô, eu era super popularzinho, assim, e tal. Só que, por exemplo, quando eu chegava num dia mais triste, sabe, que eu pudesse estar triste por algum motivo, ou não quisesse falar com ninguém, ou não fizesse nenhuma graça, ou não, sabe, Sim. tipo, ou tivesse mal de saúde, sabe, meio que passando mal, as pessoas, elas ficavam com uma coisa de tipo, é, pô, tá tudo bem com você? Pô, o que aconteceu? Então, e às vezes nem tinha acontecido nada, sabe? Sim, Às você só vezes não queria fazer eu piada no tava, dia. às vezes eu só tava cansado, assim, sei lá, eu só tava, sei lá, sem vontade de fazer nada, tava a fim de ir pra escola e ouvir música. O melhor exemplo que eu dou disso não é porque eu sou humorista que eu não posso pegar uma apendicite. Não é porque eu sou humorista que eu não posso, sei lá, sabe, pegar um câncer de pele. E a depressão é a mesma coisa, cara. É exatamente a mesma coisa. Exato. Ela Ninguém tá imune. tá inerente a qualquer classe social, qualquer estilo de vida, qualquer tipo de pessoa. Qual